Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus, por gentileza, no livro do profeta Ageu. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, louvado seja Deus, o versículo 9, no nome do Senhor. Hoje, quero dizer para a igreja que estou feliz, né? Mais uma oportunidade de estarmos aqui para ajudar a adorarmos o Senhor. E quero dizer para os irmãos que hoje a gente vai levantar mais uma campanha aqui na igreja, né? Que está em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Terminamos a campanha de Atos, capítulo 4, versículo 12. E nessa oportunidade vamos trabalhar também Ageu, capítulo 2, versículo 9, durante 7 sexta-feira, se Jesus não voltar. Amém? Ageu, capítulo 2, versículo 9. Louvado seja Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras, Ageu, capítulo 2, versículo 9. É muito conhecido esse versículo e a gente vai escorrer. Então, o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Vamos ver aqui em outra tradução. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto mais conhecido, né? O versículo, a tradução. Vamos orar. Eu peço, irmãos, que puder, deixa a Bíblia aberta. Nós vamos discorrer um pouquinho mais aqui em outros versículos também. Oremos ao Senhor. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de juntos estar aqui mais uma vez para te adorar em espírito e verdade. Meu Deus, obrigado a Deus por esse momento tão precioso, a qual não só eu, não só a minha família, mas muitas outras famílias, Deus, está aqui, meu Pai, em um lugar, meu Pai, te adorando em espírito e verdade. Obrigado por esse privilégio. Continua, meu Pai, salvando, libertando, transformando e principalmente também batizando no teu Santo Espírito. Faça ainda hoje, meu Deus, sinais e maravilhas no meio da tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, irmãos? Glória a Deus. Vai bater palma, Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos em uma palavra maravilhosa, como eu disse, muito conhecida, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só que eu não vou entrar muito nesse versículo propriamente dito. Vou dar só uma passada rápida, porque hoje de tarde o Senhor colocou no meu coração algo muito forte, e eu quero discorrer com os irmãos aqui alguns versículos, tá bom? Da palavra de Deus. Mas vamos lá para o contexto. Vocês leram o versículo 9 comigo, que vai dizer, né, que a glória deste novo templo será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto aqui, irmãos, está falando que o profeta Ageu profetizou depois do segundo templo está construído. No primeiro templo nós sabemos que era o templo que Salomão, né, deu a ordenança ali para fazer. E devido várias impiedades, pecados de Israel, o povo de Israel ficou tão frágil que a Babilônia invadiu por 3 levas e levou todos os israelitas ali, matou alguns, levou alguns cativos e destruiu o primeiro templo. No segundo templo, que já está aqui nesse contexto aqui, pronto, era um templo bem menor, um templo pequeno. E esse templo pequeno, que antes, bem antes, o povo de Israel, quando voltou para sua terra de novo, ele estava construindo as suas belas casas, e Deus usou o profeta e falou assim: olha, vai cuidar das casas de vocês, mas e da minha? E no caso era a casa de oração aqui, que era o segundo templo. Ele está ouvindo o profeta de Deus, constrói o segundo templo, e alguns se alegram e outros choram, porque os antigos lembravam da glória do primeiro templo, do tamanho da formosura, da beleza, talvez Senhor, que tinha muito ouro.
do que a da primeira. Aleluia. E essa glória da segunda casa, queridos irmãos, foi durante mais ou menos aí em 520, sempre a história dele, 520 a.C. Em 520 a.C. eles conseguem retornar de Babilônia e construir esse templo. Eles estavam 70 anos cativos. Eles voltaram de Babilônia sem nada praticamente. Sem nada. E mesmo assim eles construíram. Eu imagino, se for no dia de hoje, o mais simples possível. Um templo mais simples possível. Mas que talvez só tinha só o reboco. Não tinha nem talvez a pintura ainda. Vamos imaginar algo muito simples. Porque eles voltaram sem nada praticamente. Bem simplório. Mas o profeta falou: a presença de Deus vai continuar. A glória da segunda casa vai ser maior ainda. Porque Deus, Ele pode manifestar sua glória em qualquer lugar, em qualquer momento, se Ele quiser. É só isso que eles irmãos, através de nós lemos. Agora vamos correr aquilo que o Senhor me revelou. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo por João, por favor. João, capítulo 2, louvado seja Deus. João, capítulo 2, versículo 19 ao 21. João, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Louvado seja Deus. Os irmãos que acharam, diga bem. Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Olha para vocês verem, amados irmãos, o que nós lemos no Antigo Testamento, que a glória do Senhor seria mais abundante, seria até o dobro da manifestação da glória de Deus no segundo templo. E esse segundo templo, a qual nós temos aqui, os discípulos ficaram maravilhados com a construção e etc., que demorou aí um processo de 46 dias, na verdade 46 anos, exatamente isso, 46 anos. E quando eles ficam maravilhados e falam: olha que pedras maravilhosas, olha que gigantesca, etc., a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: vocês estão maravilhados com isso? Eu, porém, versículo 20, em 46 anos, versículo 19: derrubem este templo, e eu construirei de novo em 3 dias. Demonstrando que, maior do que aquela belezura daquele templo, a glória de Deus já estava na própria pessoa de Cristo. Glória a Deus, No aleluia. Emanuel, Deus conosco. No Antigo Testamento, a glória era manifestada nos templos, nas tendas, etc. No Novo Testamento, o próprio Deus se encarnou, e Ele era o próprio templo, e as pessoas tinham que adorar Ele, não só nos templos, mas tinham que adorar Ele como pessoa. Aleluia. Ele era a glória, vamos dizer assim, ambulante. Aonde que ele andava, as pessoas tinham que reconhecer a glória de Deus. Aleluia. E adorar Ele com o seu poder e com a sua majestade. Glória a Deus. Outrora, no Antigo Testamento, os sacerdotes, o sumo sacerdote, conseguiam entrar ali. Já no Novo Testamento, em João 2, a própria glória de Deus, ela não está mais em 4 paredes, mas ela está andando no meio do povo. Ela estava salvando, ela estava curando, ela estava libertando. O Verbo se encarnou, o Verbo de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, queridos, caminhando um pouquinho mais para frente, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é muito forte.
forte, inclusive. Nós observamos lá em João, capítulo 4, versículo 21 ao 24, que, observe lá comigo, quem ama ler Bíblia aí, vamos lá. Glória a Deus. João 4, João capítulo 4, versículo 21 ao 24. Louvado seja Deus. João 4, versículo 21 ao 24 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Olha para você ver. Jesus fala para essa mulher, dizendo que é a mulher samaritana, inclusive: mulher, a mulher que estava tirando água do poço, mulher, nem neste monte você foi ensinada para adorar, nem em Jerusalém, lá no templo, que vocês vão adorar mais. Aonde vai adorar então? Versículo 22: vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Agora, por que a salvação vem dos judeus? Versículo 23: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e lhe é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A salvação vem dos judeus, porque Jesus manifestou ali primeiro. Jesus encarnou ali como um judeu, mas chegará o tempo que o evangelho seria pregado a toda criatura, e aonde tiver um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, o Senhor habitaria dentro dele. Glória a Deus. Por mais que a presença de Deus lá em João 2 caminhava com a multidão, mas ele tinha que partir, ele disse: eu rogarei ao Pai para que venha um da nossa essência, venha a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aonde tiver um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, ele estará não andando do lado, mas dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vai entendendo os mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17 diz assim as Sagradas Escrituras: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Lá em João 2, vocês leram comigo, as pessoas e os discípulos ainda estavam maravilhados com o tamanho do templo, que foram dedicados 46 anos para construir, e Jesus faz uma analogia a ele, dizendo: eu sou o que posso destruir, e depois de 3 dias eu restabeleço tudo, porque ele estava falando desse nome, porque ele ia ressuscitar, ele estava falando dele como o santuário de Deus, como a morada de Deus. E aí vem o apóstolo Paulo e continua a revelação de forma progressiva, dizendo: vocês não sabem que são o santuário de Deus. Que evolução, irmãos! Que evolução! Aleluia. Porque já passou aí 2 tempos que manifestavam a glória de Deus. E aí vem o apóstolo Paulo na revelação progressiva dizendo: o propósito é
Não, Ele é Deus. Aleluia. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O apóstolo Paulo, inspirado, fala: vocês são moradas do Espírito Santo de Deus. Vocês são moradas do Deus Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus os destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? O santuário de Deus, que é vocês, são sagrados. Por isso que o próprio Deus fala: ai daqueles que mexem com o menino dos meus olhos. Aleluia. Já parou pensar nisso, irmãos? Por isso que é aquela questão que o Espírito Santo, em simbologias, ele demonstra como se fosse um líquido enchendo o crente, enchendo o vaso, derramando sobre a cabeça, aí passa pela barba, na vestimenta, até na orla. O óleo precioso significa unção, poder, manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus, porque crendo que Deus está dentro de nós, acabou tudo. Nada é mais importante do que a presença de Deus manifesta dentro de nós, falando dentro de nós, conduzindo nós. É extraordinário. Se você tiver fé o suficiente para isso, está indo muito bem, está indo para o caminho certo. A convicção é certeira, não é duvidosa, é certeira, porque a Bíblia diz: vós sois geração eleita. Aleluia. Glória a Deus. Povo adquirido. A campanha que o povo gosta é essa aqui, ó. A campanha que o povo gosta é essa, mas é a campanha que traz salvação, é a campanha que dá certeza. É a campanha que traz renovo para Deus entender o mistério de Deus. Por mais que você ganhe coisas passageiras na terra, pode pensar qualquer coisa. A coisa mais importante que você nunca pode abandonar é a glória de Deus dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. É a presença de Deus dentro de você. É maravilhoso. Eu estava conversando com o irmão esses dias, eu fiquei maravilhado e me trouxe algumas reflexões, até para minha vergonha. Ele dizendo assim: presidente Paulo, graças a Deus, semana que vem eu termino uma campanha de jejum. Amém, que bênção, meu irmão. E essa campanha é de 60 dias. Eu falei: ainda existe? Ele passou: quê? Ainda existe? E ainda mais ele continuou o mistério, eu fiquei impactado, seriamente. Ele falou assim: Lucas, 60 dias, quando eu, desde 10 horas da noite, do outro dia, aí eu acordo sem comer nada, não almoço, não tomo café, só 3 horas da tarde, 70 dias nesse propósito. Eu falei: meu Deus. Glória a Deus. A gente está percebendo que as pessoas estão perdendo a intimidade com o Espírito Santo pelas práticas espirituais. Glória a Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo lá em Efésios 6,10: não demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Crentes perdem inúmeras batalhas. Crentes deixam inimigos zombar deles, se não estiverem revestidos de toda a armadura de Deus. Não faça, irmão, não caia no mesmo erro de Israel. Israel, infelizmente, foi humilhada, foi pisada pelas nações inimigas, porque eles não revestiram, porque eles não confiaram, porque
linguagem humana, tá? Deus teve ciúme deles. Aleluia. Deus começou a observar aquilo ali. E outra vez, linguagem humana, entristecendo aquilo ali. Por isso que o Espírito Santo ele diz ainda para a igreja: que ele se entristece. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Santo Senhor. Não entristece. Seja um crente ativo na obra de Deus. Amém? Aleluia. Um crente que ama tudo que envolve Deus. Repetindo, um crente que ama tudo que envolve para a glória de Deus. Tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quem ativa isso? Eu estou pronto. Meu nome é pronto para tudo. E não só para uma coisa. E não só para um dia. E não só para um momento. Crente não é servo de Deus, salvo, remido, cheio do Espírito Santo em um só momento. Glória a Deus. É a bênção. Aqui é a Não é. Não é. E eu vou provar para vocês aqui a revelação ainda. Dentro da palavra de Deus. Vamos continuar? Observe aqui que o Senhor foi falando no coração. Eu quero continuar compartilhando com vocês. Olha para vocês verem aqui, ó. Eu vou trazer apenas 2 utensílios. Já não falou assim do tempo, do morada de Deus, etc. Glória a Deus. Eu vou trazer para vocês só 2 utensílios do tempo antigo, do Antigo Testamento. Para vocês verem que tremendo. Vamos lá. Primeiro, o castiçal de ouro, que ficava dentro do templo. O castiçal de ouro, também chamado de menorá. Menorá. Era aceso somente pelos sacerdotes. Glória a E Deus. ficava à esquerda ao entrar no templo. A função do candelabro, que no caso era 7 braços onde ficava aceso. A função dele era iluminação contínua do lugar santo. Aleluia. Glória O a Deus. sacerdote tinha a incumbência, a obrigação, porque senão Deus cobrava deles. E havia um temor extraordinário do sacerdote. E a Bíblia diz o que aquela hora bonitinha que vocês gostam de ouvir? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de Deus, mas há obrigações. Aleluia. Para ser homem de Deus e mulher de Deus, há obrigações a ser cumpridas. Glória a E os Deus. sacerdotes tinham que cumprir tudo na risca, senão eles passavam a perda por Deus. Então, as obrigações eram a respeito da menorá ou castiçal de ouro. Eles tinham que acender a 7 ali, os 7 braços, que simbolizavam ali os 7 Espíritos de Deus, simbolizava também a luz do próprio Deus iluminando o templo. E também trazia, apontava futuramente, numa tipificação para Cristo. Porque Cristo é a luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Estou falando de templo, de morada, de habitação. Lá em João 8,12, Jesus Cristo é a luz do mundo. Só que a revelação continua e as obrigações vai passando. Quando Jesus sobe, ele passa responsabilidades tremendas para os discípulos. E nós não somos parte da igreja. Então, as obrigações continuam. As responsabilidades continuam. A Bíblia diz lá em Mateus 5,14 que nós somos chamados para ser a luz do mundo. Glória a Deus. Então, essas claridades, essa iluminação dentro do templo representa também a igreja de forma tipológica. Tá bom? Glória a Mateus 5,14 para vocês observar, que eu não estou mentindo. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus. Aleluia. Olha o que é igreja. Mateus capítulo 5. Aleluia. Mateus capítulo 5, Deus. versículo 14. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Glória a Deus. Que extraordinário, irmãos. Você andar
como homem de Deus, mulher de Deus, cheio de Deus, para ser a luz, para ser um candelabro de Deus, clareando e ser extraordinário. Não seja uma luz apagada. Não seja um corpo só sem o Espírito, só carnal, Aleluia. sem sentido, sem propósito. Vocês são parte da igreja, e a igreja foi feita para incendiar o mundo, incendiar o mundo, pregando a verdade, dentro e fora de dentro, em todos os lugares. Amém? Então, por mais que Jesus disse as maravilhas que Jesus fez, irmãos, Ele disse: se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obras maiores ainda, porque vocês são a luz do mundo. Quando Jesus estava aqui, Ele já estava preparando a igreja, e a partir dessa responsabilidade de nós, quando alguém olhar para nós, ver Deus em nós. Amém? É isso que Deus quer, que nós andamos não como crentes carnais, mas crentes espirituais. Aleluia. Cada passo nosso, não vou mexer com ele, não vou destruir ele é templo do Espírito de Deus. Ai, daquele está o templo de Deus. Glória a Deus. E sois vós, aí daquele está ali. Olha ali. Deus tem uma coisa na igreja, irmão. A glória de Deus se manifesta. E nós temos que reconhecer isso. Temos que buscar isso até ter certeza. Porque quando alguém olhar para nós, até manifesta esse demônio, vai ter que perceber isso. Que o poder de Deus já aperfeiçoou a nossa fraqueza há muito tempo. Aleluia. Amém, irmãos? Você pode dizer assim: Deus, pode dizer? Eu não gosto disso que faz direto, mas uma vez na vida, outra na vida, né? Fala assim: Deus, mais animação, mais uma vez: Deus, habita em mim. Crê nisso, irmãos, crê nisso. Imagina você saber que o Todo-Poderoso habita em você, com fé. Não tem dificuldades, problemas, adversidades. Deus habita em você. Amém? Outro utensílio para nós continuarmos aqui. Outro utensílio do templo. Eu falei para vocês que trazer dois. O altar do incenso. O local que ficava esse altar do incenso era diante do véu que separava o santo do santíssimo. Função: o altar do incenso queimava diariamente, como aroma agradável a Deus, os holocaustos. Esse local que queimava diariamente, você percebe que tem a palavra diariamente, constantemente. E você percebe a questão do lado da sal, que era com iluminação contínua. Porque quem tem Deus, quem tem a glória de Deus, não pode ficar morno. Aleluia. Não pode ficar frio. Tem que estar quente. Tem que estar aceso. Aleluia. Tem que ser contínuo no que faz. Em nome de Jesus. Seja um crente contínuo, fervoroso. Seja um crente que, aproveitando que está trabalhando só a questão do altar do incenso, que simbolizava a oração dos santos, Salmo 141, versículo 2, tipifica a intercessão de Cristo, Hebreus 7, 25, e Deus no templo. Irmãos, em nome de Jesus, seja cada dia mais convicto do seu chamado. Aleluia. O Senhor Jesus, nós sabemos que Ele não mentiu. E uma prova disso é que eu creio piamente que o Espírito Santo está dentro de mim. Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que o Senhor distribuiu alguns dons. Temos algumas características do fruto. E você que está me ouvindo também tem que, cada dia mais, espalhar para o mundo e para a igreja todos os dons que você tem da parte de Deus.
no meio de nós. Aleluia. E na subida do nosso Senhor, esse templo muitas das vezes foi um templo físico, lá no Antigo Testamento. Muitas das vezes esse templo ele foi corrompido. Tinha um cidadão, por exemplo, que era um dos imperadores inimigos da época, chamado Antíoco Epifânio. Sabendo que os judeus não gostavam, quer dizer, não gosta hoje, né? Acredita na lei lá e a questão de não comer carne de porco é imundo. Esse cidadão entrou, invadiu Jerusalém, pegou uma porca e matou em cima do altar do lugar santíssimo. Esse altar físico já foi corrompido há muito tempo. E outra coisa, se fôssemos olhar em questão de dignidade para estar aqui, talvez seriam fulminados. Mas nós estamos aqui, você está aqui, como filho de Deus, aqui o sangue de Cristo te purificou de todo pecado. Aleluia. É Jesus que te salvou, Jesus que te justificou para estar aqui hoje. Não é porque ninguém de nós merece. E ainda mais, Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Mas vai ficar ainda nos templos? Não. Mas vai ficar dentro de nós. Dentro. Então perceba que quando algumas pessoas falam assim, quando, tem um hino, né, muito antigo, quando eu ouvia, quando eu seguia Jesus, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não é verdade. Jesus não está aqui no templo te esperando. Jesus tem que sair com você lá da sua casa. O Espírito Santo tem que sair com você quando você acordar. Você tem que lembrar dele, ó, tem que vigiar, o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Mas se eu tenho que fazer isso, Marcos, eu tenho que pensar no que eu vou falar, eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. E quando eu fazer isso, eu estou agradando, alimentando, entre aspas, falando, o Espírito Santo. Glória a Deus. Quanto Aleluia. mais carne eu alimentar, mais porcaria eu alimentar, o Espírito Santo entristece, ó, vai embora. Que ruína é você mesmo matar o tempo. Tem muitas pessoas que matam cristãos no mundo todo. Atualmente são 150 mil cristãos que estão morrendo no mundo. No mundo! 150 mil cristãos. Mas não atinge a morada do Espírito Santo. Mata o corpo físico. Mas enquanto o crente tem o Espírito Santo, ele morre muito feliz e alegre. Porque ele vai para a glória. Glória a Deus. Então perceba como é importante. A morada do Espírito Santo não é a questão do agradamento do nosso exterior. E do interior. Aleluia. Independente do seu conhecimento, da sua boniteza, do seu intelecto, independente de tudo isso, sem ser sensível à voz de Deus. Pode se humilhar mesmo, fazer igual eu aprendi como criança. Meu Deus, eu preciso do Espírito Santo, meu Pai. Batiza eu, Senhor, eu quero mais, quero. De forma ansiosa, de forma constante. Peça mais do Espírito Santo. Aleluia. Peça mais. Meu Deus, eu quero mais, eu não aceito. Eu não aceito. Tem gente, irmãos, que talvez tenha tantos anos na igreja e não consegue sentir a presença de Deus. Né? Eu vi um jovem falando comigo esses dias, Presidente Paulo, eu gosto quando o Senhor vai pregar, porque quando o Senhor vai pregar eu sinto algo diferente. É o poder do Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele nos inunda. Quando eu vou dar aula para nós, quando eu vou dar aula com os meus alunos, eu fico dando glória a Deus, eu choro. Se fala para falar em línguas, eu falo em línguas. Porque nós temos que ser sensível. Aleluia, Jesus. Glória Glória a a Deus. Deus. Se nós que somos crentes antigos, meus amigos, não sermos sensíveis, acabou tudo. Se
Aleluia. E nesse buscar, nós temos que buscar não só para nós, para todos. Deus, batiza aquele irmão lá, batiza aquele irmão B, manifesta a tua glória em nome de Jesus. Aleluia. Se a presença do Espírito Santo é para todos nós, então manifesta, Senhor, essa presença. Manifesta, Senhor, essa presença. Eu não aceito. Cadê o Moisés, né? Os Deus falaram assim, Deus falou com ele: Moisés, o povo está pecando lá embaixo. Eles não estão aguentando 40 dias de você na minha presença, Moisés. Estou revelando mistérios, estou revelando para você muitos mandamentos, ordenanças para cuidar do povo. E o povo levantou um bezerro de ouro. Sabe uma coisa, Moisés? Vou matar todo mundo e vou levantar de você, que é meu servo escolhido, vou levantar de você uma geração nova. Moisés era de Deus. Moisés não era carnal, dizendo: tá lá embaixo lá, levanta a miséria de ouro, eu estou aqui sem jejum, sem comer nada, sofrendo, mata todo mundo mesmo e levanta de mim porque eu sou mais santo. Não. Ele falou: não, Senhor, tem misericórdia de Deus. Lembra da promessa que o Senhor fez com Abraão, Senhor? Lembra da promessa que o Senhor fez com os patriarcas, Deus? O Senhor destruir o povo, Deus. O que os inimigos vão falar? Não faça isso, Deus. Perdoa eles. Perdoa eles, Deus. Aleluia. Glória a Deus. É santo Jesus Cristo. E nós temos que fazer a mesma coisa. Se o irmão não está buscando, o problema dele, não, vamos sofrer. Vamos sofrer com eles. Vamos buscar a presença de Deus com eles. Vamos pedir por eles. Porque eles mesmos não sabem o que estão fazendo. Quem sabe o que está fazendo, está avisando o céu. Aleluia. Avisando o céu. Tem muitas igrejas aqui em Rondônia, por exemplo, talvez centenas, mas quantas pessoas, mesmo nessas igrejas, têm ainda dado espaço para o Espírito Santo? Por isso que eu falei que a morada do Espírito Santo não está em tempo. A morada do Espírito Santo está na direção do próprio Espírito Santo. O que está sendo pregado, como as pessoas estão orando, voltado para quê? Como elas estão prestando culto? Porque tem pessoas que não, nem para prestar culto, não está fazendo. Peraí, Jesus já morreu na cruz por elas. Jesus já mandou o Espírito Santo. E ainda elas querem prestar um culto raso. Que vergonha, irmãos. Que vergonha para nós crentes. É por isso que no dia do juízo de Deus, Ele não vai passar a mão de ninguém. Eu não vou passar a mão de ninguém, ninguém vai poder passar a mão do outro. Por quê? A palavra está sendo pregada. Aleluia. Seja a morada do Espírito Santo, crente. Seja a morada do Espírito Santo. Porque só assim a igreja vai continuar crescendo. Se você estudar Atos dos Apóstolos, são 28 capítulos. Todo. Depois da manifestação do Espírito Santo no Atos capítulo 2, a igreja cresce, como pela doutora Andréia, de forma avassaladora. Aleluia. Por quê? O Espírito Santo estava indo na igreja. Aleluia. Uma pregação de Pedro pescador, no poder do Espírito Santo, e as pessoas, tem a questão do pregador crer, eu creio piamente, mas tem a questão da pessoa, porque quando eu era criança, Luz, eu tinha um temor terrível, tremendo, como eu tenho hoje. Alguém vai pregar a palavra de Deus, quando é algo que me fere, eu responderia dessa vergonha. Meu Deus está me batendo, meu Deus está me condenando, porque a pregação às vezes é para todos, não é para um. Por isso que nós, pregadores, temos que ter a responsabilidade de não pregar para um, ou para jogar piadinha, ou direta. Temos que pregar o que Deus quer falar sobre o povo. Aleluia.
quem vai discutir com Jesus, né? O semeador saiu para semear. E aí o discurso dele veio um inimigo. O inimigo joga a semente de joio. O joio está na mesma plantação do que o trigo. Tem muitas pessoas que estão na igreja. Parece trigo. O joio e o trigo é a mesma coisa. Mas o trigo tem semente. O joio só palha. Muitas pessoas estão na igreja, cumprem uma vez por semana na igreja, vem quando quer, e por aí vai. E aí chega um momento que elas acham, só porque eu estou indo na igreja quando eu quero, ou no dia de ser, por exemplo, que é o dia mais louco, eu não entendo isso até hoje. Eu não entendo isso até hoje. E olha, eu sou jovem, eu sou daqueles antigão. Eu falo, nossa, ele é muito antigo, ele é muito radical. Eu sou verdadeiro. Nós não podemos brincar com Deus. Jesus não é brinquedo. Se for brincar, continua lá no mundo brincando lá. Mas tendo ouvindo a palavra, daquela vassoura na baixa. Ouvindo a palavra, tem que tomar cuidado. Aleluia. Que o Senhor coloque temor no seu coração. Que o Senhor coloque sobretudo amor. Depois temor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, e o Espírito Santo habitando em nós, além do crescimento, como no caso do apóstolo Pedro, 3.000 almas se rendem a Cristo. 3.000 almas, uma pregação. Além disso tudo, chegou o nosso tempo. O tempo da igreja é de olhar para todos os personagens da Bíblia, todos eles. Imagine todos. E aprender com os erros e com os acertos deles. Aleluia. Todos. E quando chegar na parte de Elias orou e fogo do céu caiu. Quando chegar na parte de Sadraque, Mesaque e Abednego, caiu na fornalha de fogo. Daniel na cova de leões. Jesus fez isso e aquilo outro. Nós temos que crer e falar. Agora chegou a nossa vez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nos usa, Deus, conforme a tua vontade. Mas para Ele te usar, você tem que estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, irmãos. Se você estiver desviado do centro da vontade de Deus, você vai continuar sendo esse crente fraco. Não seja um crente fraco. Porque senão, quando a trombeta tocar, Jesus me buscar a igreja, você vai falar, será que eu vou? Será que eu não vou? Só que como vai ser um piscar de olho, quer dizer que você já ficou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Faça o seu melhor, ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo de você fazer o seu melhor, arregaçar as mangas, trabalhar mesmo, falar, eu estou junto com a igreja. Eu estou junto com a igreja, eu não vou correr do meu chamado. Eu não vou correr do meu chamado, porque pode ser dolorido para mim. Se eu ficar fazendo a minha vontade, o Espírito Santo está aqui. A vontade de Deus, seja sincero, é você ficar sem orar? Responde para você mesmo. A vontade de Deus é você ler a Bíblia uma vez por mês? Responde para você mesmo. É você vir no culto uma vez por semana? Responde para você mesmo. Se você falar que essa é a vontade de Deus, Deus é o Deus mentiroso e você está servindo um Deus, não o Deus da Bíblia. Aleluia. O Deus da Bíblia quer que você adore Ele em espírito e verdade, continuamente, ardentemente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós passamos o tempo já ruim, que é a questão da Covid. O tempo foi fechado e muitas pessoas que estavam acostumadas só em questão de culto, de 1 hora e meia,
se esfriou mais em luz. Alguns até desviaram. Mas irmãos, faça o seu culto na sua casa. Reúna a sua esposa, reúna os seus filhos, reúna quem você quiser e começa a fazer um culto em casa também. É maravilhoso, porque antigamente você vai ler as histórias dos homens de Deus do passado, eles tinham prazer em fazer culto assim. Um tempinho atrás eu via muito isso ainda. Agora está acabando. As pessoas ficam de frente do celular, de frente da televisão, em família, mas separado até de forma intelectual. Mas os cultos a Deus acabando. A morada do Espírito Santo é você. Então você vai dormir com o Espírito Santo. Vai se lavar dente com o Espírito Santo. Vai fazer tudo com o Espírito Santo. Amém? Tudo com o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo está tudo de você lá em sua casa. Aqui na igreja vai ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser impactante. Aleluia. Eu estava vendo umas pessoas falando aí na internet, falando assim: nós temos que respeitar muito as mulheres que estão correndo tudo, as mulheres do coque. Antigamente só a mulher do coque era a mulher de oração, que era a mulher do poder de Deus. É o nosso tempo de continuar. Porque esses homens de Deus, essas mulheres de Deus plantaram. Porque as mulheres de Deus, esses homens de Deus plantaram. Nós temos que continuar em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos crer que a glória da Santa Casa, que a presença de Deus será maior em nossa vida. Aleluia. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Domingo vai ter oração? Domingo, 7h30. 8 horas da oração. 8 horas vai ter oração. Venha, não Deus, faça esforço. Você que gosta de orar, que ama orar, venha orar conosco. A igreja. Glória a Deus. No nome de Jesus. Amém? Peço irmãos também oração, irmãos, por favor. Sem ser esse sábado, que amanhã, no outro sábado, nós vamos estar começando aqui a escola teológica Meriana, aqui em Rondonópolis, nessa igreja. Já temos uma turma boa aí. Me peço irmãos que me ajudem em oração, porque vai dar tudo certo. Que nós vamos continuar estudando a palavra juntos, no nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça. Obrigado por tudo, Senhor. Continua nos convencendo da verdade, do juízo e da justiça do Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio de sermos morados com o Espírito Santo. Nos purifica, Deus, todo pecado. Tira todo embaraço. Meu Pai, nos usa para essa terra com poder, com autoridade, que a pregação que foi ministrada aqui, Senhor, nós vamos crer, nós vamos viver a tua presença, o teu poder, para crescimento, meu Pai, da igreja, para nós impactar as nações com a tua glória, em nome de Jesus. Não aceitamos, ó Deus, uma igreja vazia, obreiros vazios, membros vazios, visitantes vazios. Não, Deus, derrama o teu poder, derrama a tua glória de forma extraordinária, de forma sobrenatural, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo mundo. Diz? Amém. E em paz em nome de Jesus.